E olha só, hein? Por questões de segurança... Isso é beleza. Mas vamos lá, respira e vamos. O clássico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV pode ser com torcida única. Ô, gente, aí não dá. Aí não dá. Aí deixa, eu vou lá desabarrar que já vem problema. Então vamos lá. Vamos lá. Quando a gente faz isso, a gente está largando mão do que é o grande evento, que é o futebol. É a gente assinando um atestado que não conseguimos passar segurança aos torcedores. Lá em Uberlândia, no primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético, teve torcedor das duas equipes. O Atlético com um espaço reduzido, porque o Cruzeiro era mandante, assim como já aconteceram vários clássicos no Estádio Independência, com a torcida do Cruzeiro reduzida, do Atlético reduzida, enfim, no Mineirão, em qualquer lugar, passando desse jeito, dando 10%. Aí agora que já estava tudo apalavrado, tudo acertado, tudo colocado no papel, que teria um acompanhamento maior das forças policiais de segurança para levar o torcedor do Cruzeiro à Arena MRV, que é o estádio do Atlético, aí agora dá esse passinho para trás. Isso a gente não pode aceitar como sociedade. É cravar que não, se é adversário não pode entrar aqui. É o fim. Não pode ser dessa maneira. Ô Thiago Fernandes, eu queria que você entrasse nessa discussão. Como que você está vendo eu não vou nem falar de possibilidade, mas é assim, ter levantado novamente esse assunto de ser torcida única dentro da Arena MRV? Elton, cara, pra mim a falência do futebol é o completo descaso com o esporte. Eu sou zero romântico com o futebol, eu sou zero aquele cara chato que fica, não, porque a década de 90 era melhor, legal mesmo era em 2000, legal mesmo era o futebol daquele ano. Cara, pra mim o futebol vai se aperfeiçoando, as coisas vão ficando legais também, elas têm pontos positivos, mas esse pra mim é o principal ponto negativo do futebol hoje. É muito chato. Torcida única em clássico é chato pra caramba. É muito. E é um absurdo. É uma falta de capacidade dos órgãos de segurança, uma falta de capacidade de diálogo dos clubes. Eu preferia, honestamente, que houvesse diálogo e que as coisas fossem bem resolvidas. Eu reitero o que eu disse lá atrás. Para mim, clássico, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, ele sempre deveria ser disputado meio a meio no estádio. E vou voltar a falar o que eu já disse. Ele deveria acontecer no Mineirão. Esse jogo deveria acontecer no Mineirão. Porque se é o único estádio que tem a capacidade de receber as duas torcidas de forma dividida, seja 50-50 ou 90-10, que seja lá então. Porque se não está conseguindo fazer isso na Arena MRV, que só aceite um clássico lá quando tiver a capacidade de se fazer isso. Aconteceu isso no Independência, eu até acho que foi ruim. Foram ruins as experiências 90-10 que nós tivemos no Independência. Mas aconteceu lá. Então não teria capacidade, não teria condições de fazer na Arena MRV? Para mim é uma vergonha, para todo mundo. Para Cruzeiro, para Atlético, para polícia, para todo mundo. Se os clubes não conseguem dialogar, se a polícia não consegue dar segurança, nós vivemos uma vergonha no nosso futebol. Valor também, quero te ouvir. Cara, assim, as pessoas vendem as histórias e outras compram ou não se quiserem. Eu não entendo absolutamente nada de segurança em nenhum nível, mas se alguém souber explicar como que pode se realizar um jogo entre Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro no Independência, com 90-10, Atlético jogou com o Flamengo no Independência esse ano. O Cruzeiro vai jogar contra o Vasco da Gama. E aí, torcedor de Belo Horizonte, mineiro, sabe muito bem que nível são as rivalidades entre Atlético e Flamengo, Cruzeiro e Vasco, e obviamente entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Alguém consegue me explicar como que é possível conceber esses jogos no Independência e não na nova Arena MRV? Se alguém souber, tudo bem. Mas cada um compra as histórias que quer. Eu não compro. Eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso, Elton, porque se isso acontecer de fato, um clássico de torcida única no segundo turno do Campeonato Brasileiro, vai ser inclusive uma quebra de, não posso dizer promessa, mas há um acordo, há uma reciprocidade. O primeiro clássico em Uberlândia houve torcida
90-10, inclusive em Uberlândia, porque eu estive lá e acompanhei, teve um setor misto de cruzeirenses e atleticanos juntos dentro do estádio. Dentro do estádio. Que coisa linda, né, Pio? Teve um setor misto, ninguém me contou não, eu vi cruzeirenses e atleticanos entrando para o mesmo setor, dentro do estádio, estiveram juntos. Se esse clássico acontecer no segundo turno do Campeonato Brasileiro com apenas a torcida do mandante, vai ser por vontade do clube mandante. A polícia pode até falar, nós recomendamos. A polícia recomenda, ela não exige. Inclusive tem o Ministério Público que entra nessa história também, mas no Ministério Público não legisla, ele faz a recomendação. Então, o que acontece? As brigas não acontecem dentro do estádio, elas acontecem nas ruas. A rua tem cruzeirense atleticano andando todo dia. Então, se tiver que fechar algum estádio por conta de briga, por medo de briga, o Chico Maia, que é o nosso companheiro jornalista, postou um vídeo nessa semana de torcedores do Atlético brigando dentro da Arena MRV. Torcedores. Próprios torcedores do mesmo clube. É lógico, há o risco. Mas se há a polícia, é para isso. É para conter esse tipo de situação. Se não, não precisa inaugurar estádio na cidade, acaba com o futebol, acaba com tudo. Tem a polícia é para dar a segurança, não é para tirar o torcedor do estádio, não é para deixar o torcedor com medo do futebol, não é para fazer nada disso. Então, assim, que dê mais segurança nas ruas, não só em dias de jogos, mas também em todos os dias. O torcedor, o cidadão merece. Aí vai falar, lá em São Paulo é torcida única e a gente não vê esse tipo de situação. Vê sim, tem briga na rua em São Paulo, no metrô. Direto. Por que não tenta falar da briga e acabar com as brigas nas ruas e tem que tirar o torcedor de dentro do estádio? Eu acho isso pra mim uma babaquice, é uma decisão patética. E aí eu vi também, em respeito aos companheiros, falar que rumores de que tem gente falando que o torcedor do Cruzeiro vai quebrar o estádio. Pô, eu acompanho o Cruzeiro há muito tempo. Nos últimos meses eu não vi ninguém na rede social levantando esse tipo de possibilidade que vai quebrar, que vai fazer quebra. E outra coisa, se quebrar, tem câmera dentro do estádio, tem a justiça para cobrar. E quem paga é o Cruzeiro. Quem paga é o Cruzeiro, por exemplo. Se o torcedor do Cruzeiro vai até o estádio do Atlético e quebra alguma coisa lá dentro, isso com câmeras, com identificação e principalmente pelo setor onde a torcida do Cruzeiro vai ficar, quem vai pagar o prejuízo é a torcida do Cruzeiro. Isso aconteceu entre Flamengo e Botafogo, André, só para mim. Flamengo, Botafogo e Flamengo. Isso aconteceu, como era mando do Botafogo e a torcida do Flamengo, eles quebraram, tiveram que pagar lá no Mineirão. Acontece a mesma coisa, quebrou, destina ao responsável, o clube responsável para pagar. Não é o clube mandante? Repassa a conta. A justiça existe para isso. E outra coisa, quem for para um estádio com pensamento de quebra-quebra, esse sim nem devia estar frequentando o futebol. Exato. E aí é o papel da justiça. Então, são vários fatores que vão chegar a um denominador comum para essa história de torcida única. Eu sou completamente contra. Eu acho que o Thiago ele tem razão. É decretar a falência da sociedade como um todo. Odola, eu quero te ouvir também sobre esse tema tão polêmico. Eu assino embaixo do que foi dito até agora. Eu queria só acrescentar também que dá um desequilíbrio que é técnico no campeonato também. A gente precisa ressaltar assim, se a gente defende aqui o tempo todo que a presença do torcedor é um diferencial para os clubes, é um diferencial para o time quando ele entra em campo, então se o torcedor do Atlético esteve presente no jogo do primeiro turno, o torcedor do Cruzeiro tem que estar presente no jogo do segundo turno. Porque isso também dá ao torcedor a possibilidade de estar no estádio e o time do Cruzeiro de ter o seu torcedor ao lado. Se a gente defende o ano inteiro que a presença do torcedor é importante para o time, então que tenha cruzeirenses podendo torcer para o time e que o time possa ver o seu torcedor na arquibancada. Porque isso gera um desequilíbrio técnico na competição também. Senão a gente para de defender, então, que o torcedor tem papel fundamental nos resultados, nas atuações das equipes. Então é a falência completa, inclusive por isso também. Para o campeonato, é importante você ter uma situação de igualdade no turno e no retorno. Se teve torcida num turno, tem que ter no outro também. Isso é uma coisa muito óbvia. Exatamente, é um tema que a gente vai discutir muito. Eu